Olá, nesse vídeo de hoje eu quero estar contando aqui para você de que forma que Deus me conduz e eu entendo, de que forma que eu vou entendendo para onde eu devo ir. Nos vídeos anteriores teve muitas perguntas sobre como que eu sei que Deus me pediu para vir para Tocantins, especificamente para uma cidadezinha de interior. Então, como é que a gente sabe? Eu vou contar outras experiências até chegar nessa, para que vocês entendam o meu contexto de vida, como é que Deus vai agindo. Vou procurar ser mais, como é que fala, resumida, porque são muitos detalhes, na verdade, né? E tem muito tempo também que as coisas vão acontecendo e a gente às vezes se perde no meio do caminho com uns detalhes. Eu gosto de falar detalhes, mas às vezes eu acabo me esquecendo ou mudando a ordem das coisas quando acontece. Então, todos aqui não me conhecem ainda, exatamente porque o canal é novo, mas eu sou uma pessoa que já tem, vai fazer 17 anos, que eu fiquei só para cuidar de meus filhos. Essa parte eu não falarei detalhadamente, mas resumido a pessoa não quis, eu casei na igreja, tudo direitinho, tal, mas a pessoa não se comportava como uma pessoa casada, não queria saber da família, ou seja, eu era exatamente abandonada dentro da minha própria casa, não abastecia, nem supria, nem materialmente, nem, claro, com amor, com afeto comigo, e nem com os meus filhos. Então, eu que decidi sair desse relacionamento e tem 17 anos. Quando eu decidi isso, foi muito difícil, porque a gente realmente não sabe o que faz. A gente não sabe com 3 crianças, né? É algo muito conturbado de se pensar. Naquela época, para mim, foi muito, só que também por meio de oração, eu pedi a direção a Deus sobre o que fazer. E quando eu decidi isso, veio-me a paz da minha decisão e as coisas começaram a se resolver. Porque eu creio também, né, que não é que a gente tem que resolver tudo dessa forma. Cada pessoa tem o seu tem que ter a sua vivência com Deus e perguntar, né? Não é isso que eu estou querendo dizer, que você tem que fazer a mesma coisa. No meu caso, é bem específico uma coisa. Quando eu me casei, eu não casei querendo estar com aquela pessoa. Então, é algo complicado. Não é que os dois se uniram em amor, que é o correto diante de Deus. Então, já fica explicada essa parte. Quando eu separei, eu fiquei então com uma criança de 1 aninho de idade, uma de 3 e uma de 5. Aos olhos das pessoas, é claro, né? De ver, nossa, como você vai fazer isso. Teve gente que até me pediu um filho para poder ficar. Gente da família mesmo. Eu sei que é querendo ajudar, mas eu peguei uma firmeza tão grande de pensar, não, eu vou com Deus para onde Ele me enviar, da forma que Ele me der para sustentar os meus filhos, vai dar certo. E aí, com isso, eu fui sendo ameaçada pelo ex-marido, né, de ficar naquele lugar, que é em torno de Brasília, onde ele mora. E então, ficou me ameaçando, ficou me perseguindo, e eu fui perguntando ao Senhor o que é que eu tinha que fazer, né, sempre em oração. Só que eu estava meio desesperada, eu não sabia muito ouvir a Deus, não sabia bem, estava mesmo sem saber o que fazer, né, sem trabalho. Depois eu consegui sim um trabalho, foi até no Hospital Santa Lúcia, né, eu consegui por uma indicação para que o meu plano era somente pagar as dívidas que ele tinha me deixado para poder eu já planejar para vir para cá, para Tocantins, essa cidade onde meu pai, ele viu que eu estava querendo vir para cá porque aqui tem parentes dele, né? Ele nasceu aqui, então tem muitos parentes. E ele me perguntou, né? Meu pai falou: "Você quer mesmo mudar? Se quiser, eu vou comprar uma casa e você mora lá." Então, naquela época era 2010, acho que é isso. E aí, em 2010, eu me mudei para cá. Ele comprou essa casinha, né? E eu vim. Depois de tudo isso, eu sustentei-me aqui com os meus filhos, porque eu tinha feito, graças a Deus, mesmo o marido na época não querendo, eu grávida, eu fazia curso de cabeleireiro. Eu senti no meu coração, eu dei uma vontade de fazer. Então a prefeitura, ela tinha um curso gratuito, eu ia fazer. Tanto é que eu estava com 6 meses de gravidez, eu não conseguia ir mais no curso, eu não concluí. Mas assim que a minha filha nasceu, minha mãe ficou e eu concluí, fiz também no Instituto Embeleze um aprofundamento e com isso consegui pagar também, conforme eu ia fazendo aos pouquinhos mesmo lá, eu já pagava o meu curso, né, com as minhas colegas que eu arrumava um cabelo aqui e acolá. Assim, não era muita coisa, mas já era um começo.
E tudo isso eu tinha que fazer escondida, né? Quando eu estava com o marido, porque ele, se ele visse que entrasse R$ 10 em casa, ele já não era de suprir. E aí, se ele visse que eu fazia, é aí que ele não fazia mesmo a parte dele, né? E então, foi assim. Quando eu vim pra cá, então, fiquei, quantos anos? 5 anos. De 2010 a 2015, eu morei aqui. Tudo se acalmou, graças a Deus, né? Ele não veio atrás, até mesmo porque eu vim protegida pela polícia. Eu coloquei na justiça mesmo, pedindo proteção. E então, eu vim. Ficamos aqui e Deus abençoou que eu fosse cabeleireira dentro da minha casa, que é uma coisa que eu pedia sempre em oração. Senhor, eu não quero trabalhar fora, porque eu sei que a minha primeira missão agora é ser mãe, né? Então, Deus, assim, dá prioridade para a família. E então, assim foi. Eu montei o salão num quarto na minha casa e fui suscitando os clientes e graças a Deus sustentamos assim. Morando aqui nessa cidade, em 2016, então, quer dizer, 6 meses já antes, em 2015, no meio do ano, começou a acontecer muitas conturbações na minha vida. Mas, neste tempo, eu percebendo hoje, né, eu não era tão próxima de Deus, eu estava, tipo, desleixando na oração, nas amizades, nas conversas, sabe? Eu estava me afastando de Deus em muitas situações, achando que tudo é normal, mas eu estava, né, na verdade, pecando. Mas sempre buscando a Deus minimamente, sabe, naquela época. E começou a acontecer várias situações que também estava me empurrando para sair deste lugar aqui. Até que, resistindo, eu fui. Então, é tipo assim, eu não vi mais para onde ir, solução nenhuma. Eu fiquei doente, filha minha, que estava, a maior, estava dando trabalho, assim, que me preocupava muito. Fiz uma cirurgia, a condição financeira começou a piorar mesmo, porque eu, como cabeleireira, comecei a ter um problema na mão que eu não conseguia mais fazer o meu serviço, que é aquela que dá muito no punho, né? Por fazer muita escova e fica mexendo com quente e frio. Uma lesão, né? No punho que deu. Eu não conseguia pegar uma panela, pra vocês terem noção. Então, eu não conseguia mais escovar, mas isso veio tão de repente. Eu não entendia, mas depois eu entendi quando eu fui embora, então, retornei para lá, para meus pais, né? E aí eu fui morar na casa então deles, sem querer. Era um lugar que eu não queria. Era um lugar que eu não queria, mas estava sendo forçada para ir. Mas eu sei que Deus mais uma vez estava me conduzindo para me formar naquele lugar, sabe? Para formar aquilo que muitas vezes a gente não entende, mas é melhor a gente não resistir, sabe? E ir segundo o que Ele nos pede, o que Ele está nos empurrando. Quando eu estava antes morando na casa da minha mãe com os meus filhos. Por um tempo eu fiquei lá, meus filhos pequenos, porque eu não tinha condições de trabalho, não tinha, né, assim que eu cheguei na cidade lá para morar, eu não tinha condições de pagar um aluguel, o pai dos meninos não pagava pensão, era só Deus mesmo, por nós. Então eu fiquei um tempo na minha mãe. Até que, de cabeleireira que eu era, que Deus não me quis mais como cabeleireira, e aí comecei a perceber sinais também para eu sair disso, não sei porquê. Eu rapidamente aprendi a costurar. E aí eu vejo assim que Deus também suscita assim um jeito, uma sabedoria para nós, né? Meu irmão tinha 1 ano de empresa que ele tinha comprado de camas pets. E aí eu falei com ele assim, olha, eu não sei costurar, mas se você me der 1 mês para uma das suas funcionárias me ensinarem, eu vou, você não precisa me pagar nada. Se eu pegar o jeito, se eu conseguir, eu venho para casa. Os móveis que eu tenho de salão, eu vendo e compro máquina. Pelo menos uma, né? Para poder começar. Opa. E assim foi. A boa ideia, né? Eu fui para a empresa, mas não fiquei 1 mês, assim, aprendi rapidinho, em 20 dias, a confeccionar as camas pets para a empresa. E eu já fui considerada rápida, que peguei ligeiro, né, tudo. Tá bom, consegui, já estava produzindo, eu falei, agora eu não venho mais para a empresa, porque eu não quero, né, sair de lá, é longe a empresa, eu tinha que pegar ônibus mas na verdade não, normalmente a gente estava, quer dizer, eu pegava o ônibus até um certo ponto, de outro ponto eles passavam de carro e me pegavam. Então era é, bem, como é que fala? Era um caminho longo, né, para mim estar andando lá. Falei, não, eu não vou ficar, né, claro, porque o meu propósito com Deus era que eu ficasse em casa, sempre trabalhando em casa para olhar meus filhos. Eu sempre tive isso. Fui para casa, então, vendi minha cadeira de cabeleireiro e o lavatório, deu para comprar uma máquina.
E quando eu fui comprar a máquina, o valor era, vamos dizer assim, que era R$ 1.200, na época era o normal para máquina reta industrial. E eu encontrei de 850 e era o valor que eu tinha. Era o valor que eu vendia as duas coisas e deu. Então Deus providenciou aí, eu percebi que foi de Deus mesmo. A pessoa estava vendendo abaixo do preço. E a máquina novinha. Era de uma senhora que, lá perto de nós mesmo, tinha falecido e a filha não sabia costurar, não tinha o que fazer, né? Então ela vendeu. Então depois é que eu fui comprando outras máquinas, Deus foi suscitando e realmente, olha, foi meu sustento até 9 anos, né? Foi do que? Acho que é 9, porque de 2016 em diante aí, 8 anos, 9 anos, não sei. E aí, costurando direto, graças a Deus. Deus suscitou, Deus abençoou. Quando deu certo de alinhar esse meu trabalho, eu já comecei a ficar incomodada com a casa que eu estava na minha mãe, porque era bem pequenininha. O cômodo que eu trabalhava era minúsculo. E aí, como eu estava sendo muito produtiva, muito rápida, meu irmão, que é o dono da empresa, trazia muitas coisas. E aí já não tinha onde pôr. A minha casa estava toda tomada, eu tinha que pôr coisas na minha cama, no sofá, então não podia chegar a visita não, porque eu não entrava. Era espuma para todo lado, era tecido e tal. Aí eu comecei a rezar, pedir a Deus, né, que não, que eu precisava de um espaço maior, que providenciasse, porque eu já estava tão agoniada de trabalhar no meio daquela coisa toda, que já chegava coisas aqui, e às vezes só tinha um espaço de eu sentar na cadeira. E outras coisas aconteciam, né? Outros incômodos, como sempre quando Deus quer nos tirar do lugar, Ele suscita esses incômodos, né? Então comecei a ter muitos incômodos, bem agoniada mesmo. Comecei a orar. E eu peguei e falei para minha filha mais velha, que sempre eu falo com eles, né, para me ajudar também em oração, ou que também me ajudem, no caso, eu falei, vamos procurar aluguel. Seja o que Deus quiser. Eu não sei se eu vou ter condições de pagar, mas eu estou rezando e vamos colocando nas mãos de Deus. Tudo, com certeza, Ele vai dar um jeito. Então eu fui, encontrei, mas eu fiz, olha só, a oração que eu fiz com Deus foi todos os tópicos que eu queria. Isso é bem importante para a gente saber depois se confirma os tópicos que a gente pede. Eu pedi uma casa que fosse grande e no quintal sozinha. Foi confirmado quando eu achei. E foi uma pessoa que me indicou, né? Ela falou assim, depois que eu já tinha até me esquecido, 2 semanas depois, eu estava esquecendo de procurar. E eu deixei que umas 3 colegas minhas soubessem que eu estava procurando uma casa. Não falei para muitas pessoas. Uma delas depois entrou em contato e falou se eu queria ver a casa ainda. Aí eu falei, sim, eu quero ver. Tem uma bem aqui na minha rua. E olha só, o que eu tinha anotado no caderno de oração e realmente sempre falando com Deus era, eu queria uma casa sozinha no quintal, não queria vizinhos, assim, como é que fala? Inquilinos, né? Que é tudo no mesmo lote, não queria. Eu queria que fosse perto da igreja que eu participo, para que eu largue na hora que precisar de ir, eu tenha tempo, né? Deixe meu serviço lá e vá resolver alguma coisa que eu preciso, porque eu sou muito ativa na igreja. Outro sinal, que eu tive que tivesse uma área grande, que fosse fechada, assim, uma garagem, que eu ia pôr meu ateliê na garagem. Esse acho que foi o mais difícil, assim, que eu fiquei imaginando. Falei, nossa, eu tô pedindo demais, né? Assim, um detalhe, né? Que pode ser que não exista uma casa assim exatamente em tudo que eu pedi. Mas eu pedi assim. E não sei se teve algum outro tópico, se tiver eu lembro, vou falando. Só que quando eu fui olhar a casa, enquanto o rapaz abria, tinha um portão, depois do portão tinha um outro portão da garagem que era todo de vidro. Aí eu cheguei assim, olhei, né, lá pra dentro antes dele abrir. Quando eu olhei, eu vi que um dos tópicos que eu tinha pedido, que foi o que mais me tocou, foi esse. Eu já sabia que a casa era sozinha no quintal, mas isso não me encheu os olhos, né, vamos dizer assim, não me confirmou alguma coisa. Mas quando eu olhei a área, que foi exatamente como eu pedi, que tivesse toda fechada, sabe, assim, que desse, tinha porta no fundo, fechava, tinha porta da frente que ela fechava. Eu poderia montar o ateliê ali tranquila. E linda, grande, bem, sabe, assim, quando eu olhei, eu veio um sentimento no meu coração de que a casa era minha. Tanto é que eu fiquei confusa depois de pensar que eu achava que o Senhor ia me dar aquela casa, porque o sentimento é que ela era minha. Mas era Deus confirmando no meu coração, é aqui que é para você ficar. E aí falou, né, o preço do aluguel e eu fiquei assim, ai meu Deus, e agora? Será que eu dou conta de pagar? E, e a pessoa ficava, tu fecha logo, porque senão vai vir outra. E aí eu falei, tá bom, já que tem todos os tópicos que eu pedi a Deus. Ah, e eu pedi também 2 quartos. Tivesse pelo menos 2 quartos ou 3, mas teve 2. Foi um também que confirmou, né? E então, os sinais, é bom que a gente, para se confirmar, nós tenhamos, assim, uns tópicos que a gente pede para Deus. Eu quero assim, assim, assim. E aí, quando acontece,
normalmente ele vai confirmar todos os tópicos, ou pelo menos a maioria, mas claro, conforme a vontade dele, né? Porque às vezes a gente também não vai pedir coisa, como é que fala, que não seja bom para nós, né? Achando que Deus vai confirmar. Mas o que é bom para nós. Então isso, nesse caso, foi bom, não foi nada que denegrisse, né, a nossa vida, então ele aceitou e fez dessa forma. E o que vem em sentimento a nós é paz. Eu falo sempre, a paz é o termômetro para a gente saber se aquilo é de Deus ou não. Fiquei então na casa 4 anos. A graça de Deus era tão grande que eu ficava até no final. Eu falei assim, no final, já saindo de lá, eu falei, gente, Deus está tão presente. Eu sentia mesmo Deus. E todas as pessoas que entravam na casa falavam, nossa, essa casa aqui tem uma presença de Deus tão grande. Eu sinto a presença de Deus. Nossa, essa casa parece com você. Todo mundo falava, sabe? Essa casa, Deus vai lhe dar. E, sabe, as pessoas ficavam assim, porque na verdade até as pessoas que entravam na minha casa percebia que tinha algo de Deus ali que encaixava comigo, sabe? Então, quando aconteceu já de Deus me tirar dali, todas as coisas, como eu já disse no outro vídeo, começaram a acontecer ao contrário, né? Chateações, encanamento que vaza, e quebra coisa, lâmpada que queima. E uma coisa que eu ia falar, que eu fiquei abismada, é que dentro dos 4 anos que eu morei lá, nenhuma lâmpada queimou. Nunca deu nenhum problema. Então, quando começou a dar vários problemas, eu que já estava mais ligada, entendendo a linguagem de Deus comigo, eu comecei a perceber, não está normal, tem uma coisa errada. E é claro que quando a gente está na graça de Deus, a gente sabe que não é por culpa nossa que aquilo está acontecendo, né? Porque tem outra situação que se a gente se afasta de Deus, acontecem muitas outras coisas, mas eu creio que até ficam mais permanentes e acontecem coisas muito graves, né? Mas nesse caso não ficam permanentes até que a gente decida e enxergue, né? E agora tem que enxergar, decidir e obedecer para onde que o Senhor está mandando. Aí foi que, quando começou a ter esses sinais, eu comecei a entrar mais em oração, perguntando ao Senhor o que o Senhor quer, o que o Senhor está dizendo. E aí vinha sempre as palavras que Ele estava me enviando para uma terra prometida. Para todo lugar que eu olhava tinha essa palavra. Toda palavra que vinha quando eu pedia na Bíblia era essa palavra. Que o Senhor estava me enviando. Aí eu, tá bom, Senhor, e agora? Para onde? Aí a pergunta já era outra. Então a gente vai fazendo perguntas. Para onde o Senhor quer que eu vá? E a princípio eu pensava que era lá mesmo, só mudar de casa. Mudar de casa e mudar de bairro, talvez, algo perto. Só que não. Eu comecei a perguntar para ele e eu comecei a querer ver aluguéis também, alguma coisa, eu observava, né? Eu falei, não, tipo, o coração me pedia, não era isso. E então, em oração, eu continuei, sem saber. Quando foi um dia, meus pais, ninguém sabia que eu estava em oração. E Deus suscitou no coração do meu pai que ele me desse essa casa aqui, que ele já tinha aqui em Tocantins. Estava à venda, já tinha um ano, eu acho, durante o ano estava à venda. Tinha algumas pessoas que estavam ligando, querendo saber o valor, né? Querendo saber as coisas. Só que depois que falava, deixava no vácuo, né? Não respondiam mais nada, não confirmavam mais nada. Só que quando ele falava de venda, nós todos, eu e meus irmãos, a gente ficava triste, né? Porque era a única casa na cidade e seria um ponto para nós, se quiséssemos vir visitar os parentes, poder ficar, né? Seria uma desculpa para poder vir ver os parentes. Era esses nossos pensamentos, né? E aí quando foi um dia, quando eu perguntei pro Senhor, para onde que o Senhor quer que eu vá? Ah, sim. Aí o sinal que eu pedi a Deus foi assim: Senhor, para onde o Senhor quer que eu vá? Então eu vou te pedir uma coisa. Eu quero ir então para uma casa que seja própria. Eu não quero mais pagar aluguel. Eu não sei como é que o Senhor vai fazer isso, mas o Senhor é dono de tudo, o Senhor que sabe. Eu confio que o Senhor vai me dar uma casa. Então, quando eu fiz essa oração, quando meu pai falou que a casa era minha, que eu podia vir para cá, sem eles saberem, ninguém sabia que eu estava em oração para isso, eu senti como resposta de Deus. Só que mesmo assim eu ainda fiquei assim, sei lá, será? Será que é? Será que não é? Então, meu pai me falou isso em junho. Quando foi em julho do ano passado, eu vim aqui para passear somente. Falei, eu vou lá, Senhor, me ajuda. Sei lá, o Senhor vai falar comigo lá. E aqui, quando eu cheguei, assim que eu cheguei, no mesmo dia, eu entrei em oração, pedindo a Ele confirmação. Se era aqui mesmo que eu tinha que ficar, porque eu ainda estava na dúvida, sei lá, eu não
fiquei assim, meu Deus, será? Tava muito alegre, via muita alegria, só que é coisa da nossa mente, né? Mas veio uma palavra que para mim, na hora que eu li essa palavra, na hora que eu pedi, aí pronto, eu sosseguei. Falei, não, é aqui mesmo. Que está em Jeremias 16, o versículo 15. Eu vou trazê-los de volta para a terra que eu tinha dado a seus pais. Aí quando eu li isso, eu falei, amém. Então é isso. E essa terra era dos meus pais, então está passando para mim. E trazer de volta também confirma, porque eu já morei aqui, né? De 2010 a 2015. Então confirmou-se para mim, né, no meu coração, isso. E depois dessa confirmação na palavra, eu estou aprendendo que a gente não deve ter medo de estar errando, porque eu também já ouvi alguma palavra que veio para mim através de uma pessoa, de pessoas, não foi só uma, que a gente só tem que obedecer. Nós não precisamos ter medo de errar, porque se a gente está escolhendo um caminho, entendendo o que Deus está nos pedindo, se nós errarmos, Deus vai corrigir o nosso caminhar. Ele vai corrigindo a nossa rota. Ele tem seus meios para nos corrigir, para nos dizer se você vai para a direita ou você vai para a esquerda. Você precisa voltar, você precisa parar, sabe? Não precisamos ter medo. A gente só tem que ter a intenção de obedecer a Deus. Então, eu vim para cá depois. Em julho eu estava aqui de passeio, né? Eu já arrumei algumas coisas, me empolguei, faxinei, limpei o quintal que estava só o mato. Depois, em agosto, eu ainda morava de aluguel, né? Aí, quando foi em agosto, as coisas lá começaram a apertar e eu não consegui mais pagar aluguel. Só que não era hora de eu vir embora. Deus estava me dizendo que ainda não era hora. Eu falei, uai, para onde é que eu vou então? Porque mês que vem eu já sei que eu não posso pagar aluguel. E tá insustentável ficar na casa já, porque tinha vários problemas. Eu sabia que o Senhor estava me expulsando de lá. Vai para sua mãe. Era um lugar que eu não queria ir. Eu não queria porque eu não gosto de incomodar ninguém, né, de ficar incomodando ninguém, não, de estar na casa. Mas aí, quando eu senti no coração que era para ir, me deu paz. Um sentimento bem diferente do que eu humanamente queria. Fui. Então, fiquei lá 5 meses, que foi de agosto até dezembro. Considero até dezembro, né? Mais alguns dias de janeiro, porque eu vim embora dia 14 de janeiro. Então, eu fiquei esse tempo lá. Mas por quê? Deus permitiu. Tem coisas que, às vezes, a gente precisa, como é que fala? Deus precisa deixar reconciliado naquele meio, naquele lugar. E eu sei que Deus trabalhou muito, eu como filha, no meio lá dos meus pais, né? No meio dos meus irmãos. E também tinha algum outro propósito de oração para mim, para os meus pais, para a casa dos meus pais, eu tinha que estar lá. Então, cumprido o propósito que Deus queria dentro desses 5 meses, aí na palavra ele já ia me falando, vai. Essa palavra, agora eu não lembro bem onde está nos meus cadernos, eu não sei bem, mas sempre estava a direção, Deus vai dando. Aí ele falava, vai, sai deste lugar. Então, era a hora que eu já estava recebendo a confirmação. Também eu recebo confirmações não só pela palavra, mas também nós precisamos perceber os sinais. E tenho uma pessoa que intercede por mim, que na época eu não contei para ela o assunto quando eu cheguei aqui. Quando eu cheguei aqui no dia que Deus me confirmou com essa palavra, eu falei com uma pessoa que ela intercede por mim. Eu falei só para interceder por mim sobre essa viagem que eu estava fazendo. Eu falei a viagem, né, porque eu vim de lá para cá, mas não falei exatamente o que era. Que eu pedi a Deus que confirmasse mais ainda, né, através dessa pessoa. E foi confirmado. E essa pessoa falou para mim que Deus estava querendo que eu tinha um propósito neste lugar e que confirma realmente que é aqui que eu tenho que estar. Aí eu fui contando depois a história para essa pessoa, ela foi entendendo que Deus mostrava também que, porque eu pedi para orar por profissão, por minha vida financeira que estava parada, né? Assim como está até hoje. Mas ele sempre falava, ele falou neste dia, essa pessoa, que o meu propósito está ligado a... Como é que fala? Não é o propósito. A minha vida profissional ou financeira está ligada ao meu chamado. É isso. Que Deus vai unir as duas coisas. E eu não entendia nada, nada. Eu falei, meu Deus, mas o que é? O que é? Então, essa pessoa falou que Deus não ia dizer ainda, naquele tempo, né? No ano passado. Mas ele ia mostrar os sinais quando eu chegasse aqui. Que eu observasse os sinais. E então,
já tem então esse tempo que eu observo os sinais, mas eu falo para o Senhor me mostra mais claramente, porque eu sou muito tapada. Tem hora que depois eu vou analisar, né, nos meus cadernos de oração, que eu anoto tudo os sinais. E eu falei, gente, como é que pode eu não obedecer, na verdade, né? Porque entender, eu até tô entendendo. Mas é tipo, você não quer aceitar porque você tem medo? Como eu já disse em outros vídeos. O meu propósito agora, o meu chamado, eu estou entendendo que é estar aqui com vocês. É aqui. E através desse chamado, que é proclamar a palavra, que é falar das minhas experiências e testemunho do que Deus tem feito comigo, é que toda a minha vida financeira vai melhorar naquilo que eu pedia. A profissão que Deus quer para mim não é uma profissão comum. Não é que proclamar a palavra é uma profissão, não é isso, mas através disso é que virão os resultados que uma profissão me daria. Né? É um trabalho diferente que Deus quer, na verdade, que eu trabalhe para o reino dele e não um trabalho para outras pessoas. É isso que eu estou entendendo. E está tendo muita confirmação, graças a Deus. E então, essa semana, agora, é que eu estou vendo, inclusive, que o canal está crescendo, exatamente porque em oração eu pedi ao Senhor um sinal, a partir do momento que eu programei uns vídeos dos meus testemunhos. Eu peguei até do Instagram 3 vídeos e lancei. Mas eu fiz oração, falei, Senhor, se for da tua vontade, confirma. Confirma, porque eu não vou ficar falando para as paredes sozinha, né? Mas se tiver pessoas que estão querendo ouvir, que precisam da tua palavra através da minha boca, que o Senhor suscita, porque senão eu desisto. O Senhor sabe que às vezes eu desisto. Então, conversar com Deus mesmo, sinceramente, né? Então, é isso. Eu chegando aqui, e eu estou já há 10 meses, né? Aqui neste lugar, porque eu cheguei em janeiro, nós estamos em outubro. Tem 10 meses que estou aqui, em paz, tranquila, e não olho para trás. Eu não tenho vontade de voltar. E é engraçado que tem muitas pessoas de lá que falam que o que você vai fazer naquele lugar? O lugar não tem emprego, o lugar é pequenininho, não tem como evoluir, não tem como você crescer, não tem para onde. Aqui nessa cidade, gente, eu acho que não tem nem 5.000 habitantes, né? Então, eu, na verdade, não me importo com o que as pessoas falam, porque a certeza está dentro de mim de que é aqui. O Senhor colocou, foi para mim, falou, foi comigo, né? Então, eu faço somente sorrir quando as pessoas falam o que é que essa mulher foi fazer lá. Não, volta. Tem gente que até hoje fala, né? Volta. Olha, se você estiver precisando de ajuda, pode falar comigo, que eu mando a passagem para você voltar. Ai, ai. Eu falo, não, gente, não. Até meus pais, sabe? Meus pais, quando eles vêm para cá, aí eles falam assim, se aqui, minha filha, não estiver bem, se você às vezes achar que não dá certo, pode voltar, que a gente ajuda, viu? Eles ainda não entenderam, né? É porque ainda não está acontecendo a evolução, assim, vamos dizer, aos olhos humanos, né? Então, a gente também é apressado. A gente tem 10 meses, às vezes a gente pode pensar assim, nossa, será que não já devia Deus estar deslanchando tudo para ser visto aos olhos humanos? Mas não, Deus está trabalhando, criando raízes profundas, né? Primeiro em mim, porque eu sei que eu preciso muito ser trabalhada como uma pessoa, como filha dele. E depois, isso aí pode ser que transpareça fora, e pode ser que não, mas o importante é que nossa alma esteja com Ele, o importante é que estejamos fazendo a vontade dEle. E todas as dificuldades, desculpa aí, todas as dificuldades que a gente tiver, é a gente saber que Deus está conosco. Passa por dificuldades? Passa. E quem é que não passa? Todos nós passamos. Jesus mesmo diz, né, que no mundo tereis aflições, mas que nós poderíamos contar, confiar nele, porque ele venceu o mundo, ele venceu a tudo. Então, e ele está conosco até o fim dos tempos. Quando ele está conosco, não tem porquê, né? A gente se preocupar. Tá bom? Então, esse é o vídeo de hoje. Eu espero ter expressado um pouco desse testemunho. Tem detalhes? Tem, mas não cabe aqui. O mais importante é você saber que se você está com Deus, você vai ser direcionada, você vai ser direcionado e você tem que ter decisão. Porque nós, humanamente, a gente não acredita. A gente não tem a tendência de não acreditar e não confiar em Deus. Então, se force a confiar em Deus. Se force a ter fé e a ir mesmo, sabe? Ir. Pense que não tem mais para onde piorar. Se você está numa situação difícil e você tem uma decisão com Jesus, você vai conseguir. Olha para cima e saia do fundo do poço, porque não tem mais como ir mais para baixo, tá bom? Eu espero que você também deixe aí o seu comentário
do que você já percebe de sinais que Deus está te falando. Se você tem testemunho, deixe também aqui abaixo, que eu gostaria muito de vê-lo. Apesar de, às vezes, eu não estar conseguindo esses 2 dias, mas eu vou aos pouquinhos respondendo. Mas eu estou lendo a todos, tá bom? Fiquem todos com Deus. Um abraço, até o próximo vídeo.